A Câmara dos Deputados deu mais uma contribuição para degradar a política e as instituições brasileiras. Rejeitou a cassação do deputado Nathan Donadon, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de cadeia por peculato e formação de quadrilha. O vexame só foi possível porque 104 parlamentares não apareceram para votar, 41 se abstiveram e 131 votaram a favor do deputado presidiário. Também contribuiu o fato de que o voto, nesses casos, é secreto. Mas ainda pode piorar. Logo será a vez do Senado decidir sobre a cassação do senador Ivo Cassol, outro criminoso condenado. Cassol e Donadon se beneficiaram de uma nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, que não decretou a perda automática do mandato dos parlamentares condenados. Exatamente ao contrário do que havia ocorrido com os 4 deputados federais condenados no julgamento do Mensalão: José Genuíno, João Paulo Cunha, Valdemar da Costa Neto e Pedro Henri. E agora? Será que na fase dos recursos o STF pode dar aos deputados mensaleiros a chance de manter o mandato com a ajuda do plenário da Câmara? Qual será a reação da sociedade? Há 2 meses, centenas de milhares de brasileiros foram às ruas cobrar ética e honestidade dos políticos. Cobrança que foi recebida por deputados e senadores com promessas de reformas, inclusive o fim do voto secreto nas decisões sobre cassações de mandatos. Mas nada mudou. Como advertiu o ministro Roberto Barroso do Supremo, abre aspas, o povo saiu das ruas e já não se fala mais em mudanças. Fecha aspas. Para falar da decisão da Câmara dos Deputados e também da crise ética que atinge as instituições políticas brasileiras, recebemos Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil, e Brasílio Salum, sociólogo, professor da Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de ouvir uma análise sobre o que pode ter motivado o Congresso a tomar uma atitude tão controvertida como a de ontem. O que vocês acham? Brasília. Eu tenho a impressão que o Congresso quase aprovou, vamos dizer assim, a cassação, né? Foi por pouco que não conseguiram chegar à maioria absoluta, mas contando-se todos os ausentes, etc., de fato a maioria ausentes e que votaram contra a cassação mostraram que há um conjunto provavelmente de interesses ali no sentido de preservar os partidários, os futuros colegas que serão julgados mais adiante, etc. Mas eu tenho a impressão que esse resultado foi extraordinário, muito bom. Em que sentido? Não, no sentido de que ele foi tão chocante, dado que o deputado tinha sido condenado claramente pelo Supremo, estava na cadeia, foi tão chocante que eu tenho a impressão que não ocorrerá mais. No término da votação, o presidente da Câmara garantiu que na presidência dele nunca mais haveria qualquer votação sobre perda ou não de mandato que não fosse com voto aberto. O que é um passo muito bom no sentido de democratizar mas para isso precisa ser aprovado. Né? Eu sei. Então, e a emenda constitucional não se garante muito exatamente que existem várias iniciativas, uma particularmente foi aprovada, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. No Senado. Né? Agora, tem que passar pelo plenário com um monte de votos. Né? Então, com a emenda à Constituição, tem uma trajetória legislativa bem mais complexa. Né? Sim, mas... Garantir-se que isso... não, enfim, isso claro, não é uma garantia. Que, né? Não é uma garantia, mas eu tenho a impressão que foi chocante demais. E a reação foi Quem estava lá enorme, ontem na Câmara diz que os próprios deputados não conseguiam imaginar que aquele fosse o resultado. Eles achavam que a votação era importante, talvez pensando em manobras para o futuro, especialmente no caso dos mensaleiros, porém imaginavam que ia sair a cassação, porque afinal de contas o deputado Donadon não é exatamente alguém, é o do chamado baixo clero. Baixíssimo clero. Não é alguém ali que seja importante preservar.
E o resultado surpreendeu a própria Câmara. Não, eu acho que foi mais do que surpreendente, foi chocante. Então isso provavelmente dará algum tipo de resultado positivo, acho eu. Eu acho que você é otimista, você né? tem um otimismo que eu realmente não tenho. Eu não me surpreendo com as coisas mais bárbaras que aconteçam no ambiente político brasileiro. Não me surpreende. Parece as piores coisas, e eu sempre espero que vai ser pior. Porque a baixa qualidade é de tal ordem, e a falta de vergonha na cara é tamanha. Os partidos políticos brasileiros não valem nada. Né? Como, aliás, as pessoas foram à rua dizer: vocês não nos representam. É completamente verdadeiro. Completamente verdadeiro. A frase mais verdadeira era essa: vocês não nos representam. Não representam mesmo, é verdade. Então você pode esperar o que seja dessa gente. Mas, Cláudio... Esses 108 aí, 108 que não foram, né? Aí, pelo menos com relação a esses, existe a possibilidade de você ter uma represália contra eles, né? Que é mais ou menos na base com quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é? Porque no Eles Congresso, não foram votar, quem não então o telespectador não vote neles em 2014, não vote. O sujeito pega as listas, está na internet, fulano de tal não compareceu, não vote nesse cara. Porque quem acompanha o Congresso lá dentro sabe muito bem que essas coisas não acontecem por acaso. Não há possibilidade de 108 pessoas, ou 104, ou sumirem, desaparecerem. E muitos deles, inclusive 67 deles, estavam no Congresso. E não desceram para o plenário para votar, deliberadamente. Ou seja, os partidos fizeram suas contas para ver qual era a melhor forma de ajeitar. Mas do meu ponto de vista, eles conseguiram chocar digamos, os demais poderes. Eu não sei bem como é que vai ser a reação lá no Supremo, que obviamente vai ter... Não, há uma situação complicada, porque o deputado está na cadeia, não tem direitos políticos e tem o mandato, o que é um contrassenso. Mas é um contrassenso que existe na Constituição, tá certo? Que deu origem ao fato de que você não pode... Se você perde direitos políticos, ele não perde o mandato. Mas provavelmente, eu imagino que isso é uma tensão normativa que agora está colocada claramente, de alguma maneira vão ter que resolver. Agora, até que ponto o Supremo não colaborou também com isso, ao fazer duas decisões diferentes sobre a mesma situação? Quer dizer, no caso dos mensaleiros, decidiu que eles tinham de perder o mandato automaticamente, talvez apenas com uma homologação da mesa da Câmara. Na questão do Ivo Cassol, eles decidiram que não. Agora a Câmara tinha que fazer essa homologação. Do Donadon. Do Ivo Cassol. Mas é que não é transitado. É que do Donadon já aproveitaram essa decisão. Mas não é transitado em julgado, ainda falta ainda falta os recursos. Não houve finalização do processo do mensalão. Não, eu sei, digo, mas eles tomaram uma decisão posterior, já com os novos ministros, dizendo que essa decisão final era do Congresso. Portanto, mas no caso dos mensaleiros, a situação, com respeito ao que ocorrerá na Câmara dos Deputados, não tá resolvida. Quer dizer, vamos dizer, aí o Supremo julga esses recursos que ainda restam e tal, e o processo em algum momento desse século termine, tá bom? Será que, de fato, né, a Câmara dos Deputados vai aceitar uma decisão do STF dizendo que esses indivíduos perderam o mandato? Eu não acredito. Eu acho que eles vão recorrer ao dispositivo constitucional que protegeu o seu Donadon. É isso que vai acontecer, me parece. Né? Não adianta o STF dizer lá, não sei, em algum momento, não, a Câmara dos Deputados deve ser notificada. A Câmara dos Deputados vai dizer, não, senhores, nós é que vamos decidir. Porque está assim na Constituição, como é o caso do Donadon. Então, isso, eu acho que essa diferença dos casos... É uma dupla interpretação, né? Pois é, mas eu acho que ela não não vai haver um tratamento diferente dos casos, por conta dessa diferença formal. Né? Cláudio, só uma coisa para você não... Eu diria porque eu queria justificar um pouco a minha... Não meu otimismo, mas eu acho que há na sociedade brasileira, ela mostrou este ano um vigor extraordinário que a gente não imaginava. Veja, a gente teve um movimento
pela democratização do país muito forte nos anos 80. Isso resultou numa Constituição que certamente é a mais democrática que nós já tivemos. Esse movimento ressurgiu depois, no momento do impeachment, né? E depois parecia que tinha acabado. Nós temos um Estado estável, etc., e aparentemente nós tínhamos uma espécie de, vamos dizer, eternidade democrática inquestionável. Bom, hoje, esse ano, surpreendendo todo mundo, nós tivemos um novo impulso no sentido das instituições e o próprio Estado ser reformado. Então eu tenho a impressão que a gente está caminhando no sentido, vamos dizer, de ajustar um pouco, ou forçar o ajuste das instituições políticas às pressões que vêm de baixo. Quer dizer, eu basicamente concordo, só que eu acho que a medida, né, de qual será a influência, né, do movimento popular, né, nas ruas, se dará em 2014, né? Como as eleições de 2014, como o eleitor vai se comportar na eleição de 2014 e as opções, né, de influência sobre as eleições de 2014, dos movimentos que ocorreram este ano, não são muitas, né? Não há muitas opções. Quer dizer, quais são? Existem 3 opções. Uma é que apareçam, enfim, candidatos, de alguma maneira, que tenham uma certa sintonia, né, com esse tipo de coisa, em vários partidos. Pessoalmente, acho improvável. 2, que surjam candidatos, né, que também tenham um certo tipo de coesão, mais ou menos fora dos partidos, mas um pouco outsiders, né? O que também não me parece grandemente provável, que vão se abrigar aonde. E uma terceira opção, que é dizer assim para os camaradas: olha, vocês não nos representam, esses partidos estão aí, não valem nada. Então nós não queremos saber de vocês. E faz o quê? Vota nulo. Essa é a opção. Teria uma menor representatividade ainda? Não, mas porque você pode anular uma eleição se tiver uma quantidade maior de 50% de votos nulos. Pode anular a eleição, né? A eleição pode ser cancelada. Tem que fazer outra. É claro. Mas claro. Agora tem que votar mais de metade em candidatos. Isso é o mais improvável. É muito improvável. Muito improvável. Então, eu acho que o otimismo em relação à repercussão dos movimentos deste ano nas eleições de 2014 também não se justifica muito. Mas é que eu não acho que seja apenas nas eleições de 2014. Eu acho que a gente vai operar paulatinamente. Eu tenho a impressão que sem os movimentos de junho, nós não teríamos esse choque com essa não cassação. Mas a gente já estaria mais de... quase que mas os movimentos seriam cínicos em relação a isso. Mais uma que o Congresso... Concretamente, o mundo material, não no mundo dos desejos, mas no mundo material. O que foi que os movimentos de 2, 3 meses atrás provocaram de mudança no comportamento político e o que de fato se alterou nas instituições? O que realmente, mas objetivamente, o que foi que se alterou? Vamos ver quais são as alterações. Vamos ver algumas delas. A PEC 37. Bom, a PEC 37, nós todos imaginamos que seria aprovada, não foi aprovada. A PEC 160 é aquela que se refere à independência ou não do Ministério Público. Isso, não é bem a independência, é a capacidade de investigação. O que, mesmo que do ponto de vista jurídico, né, houvesse dúvidas em relação ao assunto, do ponto de vista político foi hiper importante que tenha sido eliminada aquela proposta de emenda constitucional. E o mínimo, uma coisa pequena. Houve outras votações que aumentaram gastos aqui, atendendo uma ou outra reivindicação. Como o Ministério Público é um órgão do Estado que eu acho extraordinariamente relevante do ponto de vista para manter o caráter público do Estado, então eu acho que essa é uma decisão, e foi rápida e foi derivada da pressão. Não há dúvida porque aquilo não ia acontecer. Então, uma delas,
Vamos ver, ajude com outras. Não, eu não ajudo acho que essa foi a mais impactante. Eu acho que essa... ainda bem que você não falou no negócio de crime hediondo, né? Porque essa é uma coisa absurda, né? Houve algumas aprovações rápidas de votações que atenderam reivindicações de grupos, inclusive aumentando o gasto público. Eu estive no Congresso e eles brincavam logo no começo, logo depois das manifestações, eles brincavam aqui. Quando a gente aumenta o gasto público com o hino nacional, sai mais caro do que quando é sem hino nacional. E, de fato, havia um esforço nesse sentido. Demanda. Mas, ao longo de anos, de décadas, a gente vem ouvindo no Brasil. O Congresso é a cara do Brasil, porque é o Brasil que manda esses parlamentares para lá. E é algo que, de certa forma, sempre volta a responsabilização, assim, então somos uma sociedade tão imperfeita. E essa percepção pode mudar, ou seja, não, eles não são um retrato da sociedade brasileira? Acho que isso é transformar a vítima em culpado, em primeiro lugar, né? E a vítima do sistema político brasileiro é o eleitor, né? A população, a falta de representatividade dos partidos. Ela não é uma consequência simples, né, da falta de consciência política do cidadão. A forma como o executivo se relaciona com o legislativo, comprando, né, por via de distribuição de cargos na administração dos partidos políticos para garantir maiorias, né, nos respectivos parlamentos, é um indutor poderosíssimo, né, para a esculhambação que a gente vê aí. Porque entre o sujeito se aproveitar de cargos que ocupa, assim, aos milhares, né, no Brasil. São as centenas de milhares. Por conta desse negócio de se vender para o executivo, entre isso e dizer, não, aqui eu vou tentar satisfazer ali aos anseios dos meus eleitores, aí não é muito difícil de imaginar para onde vão, né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente tem uma situação complicada que a Constituição produziu dois poderes fortes, o executivo e o legislativo. O legislativo é forte enquanto legislativo. Então, esses mecanismos todos que o executivo usa são mecanismos de fazer uma espécie de bypass no Congresso, no fundo. Você anula a força do outro, basicamente concedendo verbas, cargos, esse tipo de coisa. Na medida provisória... Sim, mas o que a Constituição permite, né? Não, sim, permite. E o Congresso, vamos dizer assim, entrega, na verdade, uma parte do seu poder através desses mecanismos. Agora, por exemplo, valeria a gente comentar, por exemplo, que o Congresso está decidindo, ou aparentemente vai decidir, pelo orçamento impositivo, o que vai restringir, digamos, esse tipo de manobra. Manobra no que diz respeito às emendas, né? Não. As emendas serão aprovadas. As negociações pré-votação, né? 1% do orçamento, não é isso? Ocorrerão as tais emendas, mas, vamos dizer assim, isso é uma afirmação do poder do Congresso que vai exigir, de alguma maneira, Sim, vai haver um rearranjo. Um rearranjo. Certo, não é isso? Aliás, então, é uma boa medida essa, né? Não. Eu diria. Do orçamento impositivo? É claro, para as emendas. Você tornando obrigatória a execução das emendas, você retira do executivo e também do legislativo esse negócio desses achaques mútuos, né, que acontecem. Né? O executivo diz, se você não fizer o que eu quero, eu não te passo a emenda. Aí você diz, se você não fizer o que soltar a minha emenda, eu não faço o que eu quero. Tem esse tipo de negociação. Agora vai restar, nesse caso, vamos dizer, talvez um trabalho posterior. Político que está meio também degradado, de né? convencer, não é? Porque o executivo, às vezes, vamos dizer assim, deixa de lado a sua tarefa fundamental de poder de agenda, de convencer o outro. De convencer o outro, ele não precisa convencer. Ele basicamente troca favores, né? E eu tenho a impressão que a necessidade do executivo convencer o Congresso vai ser bem maior. E vai ser mais difícil governar desse jeito. Porque distribui lá o ministério disso, daquilo, isso não é. Aliás, funciona exatamente da mesma maneira em qualquer prefeitura. Né? Não é só no Congresso que isso acontece. Né? Mas falta de representatividade é generalizada. Mas o executivo, com a história de pagar ou não pagar emendas,
vamos dizer assim, ele pode cobrar mais do que sem esse poder de liberação ou não liberação do recurso para emenda, né? Agora, Então, essa reação das pessoas a esse caso específico aqui de manter o mandato de um deputado que está preso, criminoso, provocou uma reação criminoso. Muito violenta nas redes sociais. Eu quero saber se vocês acham que isso é um dínamo para trazer as pessoas para a rua de novo ou não. Ou as pessoas vão esperar mesmo chegar o momento das eleições, que é quando vai ser possível fazer algum tipo de alteração. Mas eu quero saber o que vocês preveem daqui a pouquinho, depois do intervalo. A sociedade brasileira se irritou bastante com o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e a manutenção do mandato do deputado Donadon. Temos que continuar a chamá-lo de deputado, né? Ele segue com o título. Deputado meliante. Ele segue com o título e o bottom. O brochezinho. Brochezinho. Isso é capaz de trazer novamente as pessoas para as ruas, na medida em que o próprio ministro Barroso falou, a gente comentou no começo do programa, que as pessoas saíram das ruas imediatamente, arrefeceu o movimento das mudanças? O que vocês acham? É muito difícil fazer vaticínio, né? Porque ninguém esperava os movimentos que ocorreram, né? Então, pode ser que amanhã sejamos surpreendidos por uma reação e tal, a respeito dessa questão do Donadon e do que vem pela frente. Não sei, né? Eu acho um pouco abstrato demais para acontecer, né? É uma questão que não tem a mesma materialidade do passe, não sei o quê, da pessoa querer... Da Copa, né? Da Copa, eu quero hospital nível FIFA, é um pouco diferente, né? Mas, vamos dizer, talvez a gente tenha manifestações menores, né? Pequenas, como a gente tem tido depois de junho, né? A questão é a dificuldade de você ter uma massa tão grande de gente como em junho, que foi realmente extraordinário, né? Ninguém esperava. É para saber se, afinal de contas, as nossas instituições só se movem com a massa na rua ou não, entendeu? Elas são capazes de perceber que tem um residual que fica funcionando. Não, eu tenho a impressão que tem inclusive esse tipo de mobilização, embora ela, enquanto mobilização, desapareça, né? Acaba, mas isso produz uma mudança, né, eu acho, na percepção das coisas, né? A história o esforço que a Presidente da República está fazendo depois de junho para retomar o seu prestígio popular é extraordinário, com toda a capacidade que a presidência tem, né, de ocupar espaço de mídia, de todo dia produzir um evento. Né? O evento dos médicos, mas ela conseguiu até recuperar um pouco. Conseguiu, mas você vê o esforço. Subiu um degrau, né? O esforço é extraordinário, né? Coisa que o Congresso talvez não se sensibilize tanto. É que é coletivo. Eu sou analista político, não entendo muito disso, mas eu vou mais ou menos por aí. Eu acho que o Executivo tem muito mais força, né, para fazer isso, né? Sim, tem recurso. Do que o Legislativo e os políticos, né, que trabalham aí, né? Eu acho muito difícil que haja uma alteração significativa na percepção péssima, né, que o brasileiro tem sobre o Legislativo, que é das instituições menos apreciadas do país. Né? O Legislativo vai estar devendo, na verdade, Cláudio. Essa que foi a minha percepção do noticiário, que eles se sentiram devendo e na obrigação de... Mas tipicamente não souberam o que fazer, né? Não souberam o que fazer. Mas, a rigor, nesse último ano, a gente teve os 3 poderes na berlinda. Eu acho que foram escrutinados severamente pela sociedade brasileira, tanto o Executivo, né? O Legislativo e o Judiciário. Há uma lente de aumento sobre todas essas ações. Né? Por isso, temos um ano interessantíssimo pela frente. Agora você estava mencionando o caso, né? Você falou do Judiciário, né? O caso aí que apareceu hoje, né? Sobre o ministro Toffoli, né? Por que você não faz essa observação, né, que você fez antes? Não é bem uma observação, é que hoje eu vou uma matéria no jornal do Estado de São Paulo, né, dando conta de que o ministro combina a função de relator digamos, dos processos referentes a um banco e, ao mesmo tempo, obtém empréstimos no próprio banco. Então, é algo que não deveria ser compatível, né, com a função de juiz do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o espanto não termina, né? Agora, isso, claro que provavelmente vão continuar as matérias, a gente vai saber melhor do caso. Talvez nós tenhamos
estejamos falando algo além do que deveríamos, mas de fato o jornal, ao menos a matéria que aparece no jornal, de fato é espantoso. Parece espantoso. Né? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Cláudio, pela participação e análise aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.